ao programa Benção Dominical, que há 41 anos anuncia a mensagem do grande amor de Deus e da salvação em Jesus Cristo. Com a saudação do pastor Ademar Guter, lhes desejamos que sejam imensamente abençoados através destes 30 minutos. Tenham todos a paz do Senhor Jesus em seu coração. A todos que estão ligados no programa de hoje, os nossos cumprimentos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Saudamos a cada um com as palavras de 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de nossos pecados é algo maravilhoso. Nos liberta da consciência pesada que tira toda a paz do coração. O perdão reconcilia com Deus, fazendo com que os nossos pecados não impeçam a ação de Deus em nossa vida. Há uma história de Ivan, o imperador da Rússia, quando este procurava recolher-se a um mosteiro para fugir da convicção de seus terríveis pecados e encontrar assim a paz para sua alma. Seu pedido para unir-se à nossa ordem religiosa é muito incomum, disse o idoso monge, enquanto balançava a cabeça. Você está certo de que é isto que deseja fazer? A vida aqui será muito difícil comparada com o luxo do seu palácio. Você não terá nenhum contato com a sua família, nem com outras pessoas do mundo exterior. Isto é exatamente o meu desejo, disse Ivan. Não sou digno de governar a Rússia, pois as minhas culpas são maiores do que eu sou capaz de suportar. Talvez aqui eu encontre alívio para minha consciência perturbada. Mesmo, disse o monge, com as sobrancelhas erguidas, e esperou. Certamente já ouviste como mandei que todos os habitantes da cidade de Novgorod fossem mortos. Sim, concordou balançando a cabeça o idoso. Mas continue. Tenho tratado a todos com a maior crueldade, ordenando até a morte de um alto oficial da igreja. Ele não merecia morrer. Sim, eu ouvi dizer. Mas há alguma coisa a mais? Ivan estava soluçando agora, soluços tão profundos de uma alma abatida que agitava o seu corpo todo. Eu espanquei meu próprio filho num ataque de ira e ele morreu. Tenho procurado a paz e o perdão por todas as partes, mas eu não os tenho encontrado. Será que ainda há alguma esperança para mim? Vamos pensar a respeito. Se você fosse o monge idoso falando com o Ivan o Terrível naquele dia de março de 1584, no mosteiro da Rússia, o que lhe teria dito? Havia Deus o esquecido, apesar de suas crueldades? Havia ele feito alguma coisa tão terrível para que Deus não o pudesse perdoar? Poderia Deus perdoar um homem que matou seu próprio filho? Pensemos no ladrão da cruz. Lembremos-nos do rei Davi. Podemos ler a sua oração no Salmo 51. Agora vamos pensar em nós mesmos. Reflita sobre a sua vida passada. Procure lembrar-se das piores coisas que já fez. 1 João 1:9 tem a resposta para cada um que nos ouve. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ouçamos o primeiro hino deste domingo. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer.
Deus diz assim em João 14, 6: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando pretendemos ir a algum lugar, precisamos saber que caminho tomar, em que direção precisamos seguir. Quem não escolhe o caminho certo, chega onde não quer. É assim também em nossa vida espiritual. Pense na seguinte situação: você já teve de sair correndo para chegar a tempo à escola ou ao local de trabalho por ter se levantado um pouco tarde demais? Se sim, provavelmente você ignorou o proibido pisar na grama e atravessou o gramado da praça pública, procurando desse modo encurtar o seu caminho. Na próxima vez que você for dar um passeio pelo parque da cidade, observe como há sinais e tabuletas indicando os lugares por onde não se deve atravessar, e verá que muitas pessoas apressadas e procurando encurtar o caminho ignoram esses avisos. Durante séculos, as pessoas na Europa sabiam que o caminho mais curto para chegar à Índia não era o percurso que contornava a África. Muitos sonhavam com o caminho mais curto através do Istmo de Suez. No dia 17 de novembro de 1869, este sonho se tornou realidade quando foi aberto o Canal de Suez. Eles viram então a entrada de 68 navios pelo canal. Esse atalho geográfico tem feito uma enorme diferença no mundo do comércio. Hoje, os navios podem alcançar o Oceano Índico em tempo bem mais curto do que antes da abertura do canal. Em nossa vida, todavia, existe uma área em que desvios e atalhos não são possíveis. Só existe um caminho que leva a Deus, e este é Jesus Cristo. Não podemos chegar ao nosso Pai Celestial, nem alcançar o nosso lar celestial, a não ser que sigamos a Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, as pessoas procuram desvios, atalhos, caminhos mais curtos para a paz, para a felicidade e a vida eterna, mas estes desviarão você do seu verdadeiro alvo. O encurtamento de distâncias entre nós e Deus, isto é, o caminho mais curto para o nosso Pai Celestial, nos é apresentado no versículo de João 14, 6. Só em Jesus. Não há nenhum outro caminho mais curto. Que possamos pensar nisso. Liberto Gutz, em Pomerode, completou mais um ano de vida, dia 25. Sua esposa Ruth e sua família lhe desejam as mais preciosas bênçãos de Deus, com saúde e muita paz em Jesus. Ademar und Ursula Gut und die Gruppe von Deutschen Gottesdienst grüßt ganz herzlich Liberto Gut zum Geburtstag. Möge der Herr dir reichlich segnen alle Tage. Conrado Kannenberg estava de aniversário dia 25 e Adelia Kannenberg hoje dia 27. Dalila, Enos e Aline, Parley e Daisy desejam aos seus pais e avós que sejam muito abençoados a cada novo dia, com saúde e muita alegria. Ademar und Ursula Guttier und alle vom Gottesdienst in São João gratulieren Conrado und Adelia Kannenberg zum Geburtstag. Möge der Herr alle Tage bei euch sein und reichlich segnen. Ich gehe hier den schmalen Weg durchs Erdenleben. Oftmals wankt mein müder Fuß im heißen Sand. Doch ich habe keine Angst, der Herr ist bei mir und mich hält meines Meisters Hand. Durch den Sturm, durch die Nacht will ich weitergehen, an der Hand meines
Meisters Hand. Scheint der Weg mir oft so steil, der Pfad so dunkel. Alles ist so fremd für mich in diesem Land. Dann hab ich doch keine Angst, ich bin geborgen, denn mich hält meines Meisters Hand. Durch den Sturm, durch die Nacht will ich weitergehen. An der Hand meines Herrn kann mir nichts geschehen. Auf dem schmalen, steilen Weg zum Heimatland hält mich fest meines Meisters Hand. Nach dem schmalen, steilen Weg durchs Erdenleben seh ich endlich meinen Herrn am goldenen Strand. Und das letzte schwere Stück, das ich muss gehen, führt mich treu meines Meisters Hand. Durch den Sturm, durch die Nacht will ich weitergehen. An der Hand meines Herrn kann mir nichts geschehen. Auf dem schmalen, steilen Weg zum Heimatland hält mich fest meines Meisters Hand. Auf dem schmalen, steilen Weg zum Heimatland hält mich fest meines Meisters Hand. Os justos clamam, o Senhor ouve e os livra de todas suas tribulações. Palavras do Salmo 34:17. Aqueles que em Jesus encontraram paz sabem a quem recorrer em momentos difíceis. O Senhor que ouve as orações dos justos. Pouco antes do meio-dia, do dia 24 de dezembro de 1971, Juliana Kopp tomou um avião da Lanza de Lima para Pucallpa, uma cidade na selva a cerca de 1.200 quilômetros a nordeste, atravessando-se os Andes. Ela já havia terminado seu ano escolar e ia ao encontro do pai para passarem o Natal juntos. Juliana olhou pela janela e viu as lindas montanhas cobertas de neve. Então o branco se tornou verde e eles passaram a sobrevoar a selva. De repente houve um ofuscante relâmpago. O avião foi sacudido. Houve um tremendo estrondo. O avião se desintegrou. Juliana se viu lançada ao ar antes de perder os sentidos. Quando ela voltou a si, jazia no solo com uma pilha de pedaços de assentos sobre ela. Juliana sabia que estava muito ferida e não podia mover-se. Na manhã seguinte, ela se sentiu melhor e rastejou até certo ponto para avaliar a situação. Ó Deus, ajuda-me, ela orou. Juliana começou a caminhar. Logo chegou a um pequeno ribeirão. Ela sabia que este acabaria por desaguar num rio e talvez a levasse à civilização. Um dia, bem ao entardecer, quando sentiu que não conseguia ir além, ela chegou à beira do rio e viu um barco amarrado na barranca e um caminho que levava a uma pequena cabana na selva para onde ela se arrastou.
No dia seguinte, os proprietários do barco acharam-na ali. Eles a levaram imediatamente à cidade, onde recebeu socorro médico. Você acha que foi mera coincidência Juliana ter encontrado aquela cabana naquele momento? Foi por acaso que os homens foram ali justamente naquele dia? Eles só iam àquele lugar uma vez a mais ou menos cada 3 semanas. Não há coincidências para o Filho de Deus. Dia 23, Ricardo Caima esteve de aniversário. É lembrado pela sua esposa Kátia, os filhos Flávia e Arthur e todos os seus familiares. Que Deus o abençoe todos os dias de seu novo ano de vida. É o que também lhe desejamos. No dia 24, Elzita Gessner esteve de aniversário. Parabéns do seu esposo Carlos e de toda a família. Também de Siegfried e Carmen Schley família. E também nós do programa lhe desejamos as preciosas bênçãos do bom Deus sobre a sua vida. E ainda Carmen Schley completa mais um ano de vida hoje, dia 27. Que nunca lhe faltem as bênçãos de Deus. Lhe desejo seu esposo Siegfried, seus filhos e netos, e também Ademar e Ursula Guter. Desejamos muitas bênçãos também para o casal Carmen e Siegfried Schley pelas suas bodas de ouro. Lembrados também por toda a sua família. Que por muitos anos mais o Senhor derrame muitas bênçãos sobre a sua vida, desunindo sempre no amor e na paz do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é bom demais. Sim, o nosso Deus é bom demais. Vivo sempre entusiasmado, fico até admirado por tudo que Ele faz. O nosso Deus é bom demais. Sim, o nosso Deus é bom demais. Vivo sempre entusiasmado, fico até admirado por tudo que Ele faz. Quando vem enfermidade atacando minha vida, tentando me derrubar, clamo a Jeová Rafa, o Senhor de Sara, pra que venha mergulhar. E naquele mesmo instante Ele estende suas mãos e o milagre opera. Todo mal Ele desfaz e eu sigo cantando. Nosso Deus é bom demais. O nosso Deus é bom demais. Sim, o nosso Deus é bom demais. Vivo sempre entusiasmado, fico até admirado por tudo que Ele faz. O nosso Deus é bom demais. Sim, o nosso Deus é bom demais. Vivo sempre entusiasmado, fico até admirado por tudo que Ele faz. Quando surgem os problemas e falta o dinheiro para as contas eu pagar, clamo a Jeová Jireh, o Deus provedor, pra que venha me ajudar. E naquele mesmo instante Ele estende suas mãos e o milagre opera. Abraçança Ele traz e eu sigo cantando. Nosso Deus é bom demais. O nosso Deus é bom demais. Sim, o nosso Deus é bom demais. Vivo sempre entusiasmado, fico até admirado por tudo que Ele faz. O nosso Deus é bom demais. Sim, o nosso
pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2, 21. O adolescente Franz Liszt era um sucesso. Chamavam-no o menino prodígio, e os estudantes de piano vinham pedir-lhe aulas. Aos 17 anos de idade, Franz Liszt havia acabado de recuperar-se de uma longa enfermidade, quando seu pai adoeceu e de repente faleceu. Posteriormente, num mesmo dia, perdeu o seu emprego e também a namorada. Franz estava desolado. Você precisa mudar, Franz, disse-lhe a sua mãe. Temos um ingresso para o concerto de Paganini. Vá lá, vai ouvi-lo. Paganini? Perguntou Franz. O grande violinista italiano? Você irá? Perguntou a mãe. Mas pode estar certa que eu irei. O concerto do grande violinista despertou em Franz o desejo de ser como ele. Irei dominar o piano, assim como Paganini domina o seu violino, disse ele à sua mãe. Quando voltou a dar concertos, eletrizava seus ouvintes. Seguindo ele o exemplo de um mestre, Franz Liszt se tornou um grande sucesso. Será que estamos nós seguindo os passos do nosso mestre? Os discípulos de Jesus seguem-no como o único Senhor e o servem com muita alegria. Encontrei gozo e alegria, encontrei o prazer e a paz, a tristeza não me assedia, encontrei o dom que satisfaz, fonte pura de toda bênção, encontrei em meu Salvador, encontrei o maior tesouro, enfim, quando encontrei meu Senhor. Procuram muitos novas coisas em que possam crer, mas eu achei da vida o guia, posso em paz viver. Encontrei gozo e alegria, encontrei o prazer e a paz, a tristeza não me assedia, encontrei o dom que satisfaz, fonte pura de toda bênção, encontrei em meu Salvador, encontrei o maior tesouro, enfim, quando encontrei meu Senhor. Colossenses 1,19 faz esta afirmação sobre Jesus: porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Jesus é o que de fato precisamos, e ele é quem pode em qualquer momento renovar as nossas forças e fortalecer a nossa fé. Havia na cidade do Cabo, no sul da África, um pregador por nome Doni. Era cheio de boas obras e incansável em seu trabalho em favor dos outros. Não parava em suas atividades. Um dia, um amigo encontrou o pregador andando para cá e para lá com muita pressa e falando. — Que é que está dizendo, irmão Doni? Lhe perguntou. O rosto do pregador abriu-se num grande sorriso de satisfação. — Oh, disse ele com a voz trêmula, eu estava apenas contando a Jesus quão belo ele é. Toda vez que fico triste ou desanimado, ou me preocupo com alguma coisa, faço justamente isso. Digo-lhe que ele é totalmente amável, que ele é o lírio dos vales, sim, o nome acima de qualquer outro nome. E isso o ajuda, irmão.
Perguntou o amigo. Como não? Foi a resposta. Isso ainda nunca falhou. Sempre recobro o ânimo, pois sei que nele habita toda a plenitude. Tenho nele o que satisfaz plenamente o meu coração. Que possa ser assim conosco. Remido fui por seu sangue, a graça vou proclamar. Inunda sempre minha alma, conforto, gozo sem par. Lembrando que poderão acompanhar a qualquer momento o programa Bênção Dominical no Facebook e no YouTube. Sejam sempre muito abençoados. O versículo da semana está no Salmo 18, 46. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Vamos orar. Senhor, a Ti elevamos a nossa voz cheia de gratidão. Te louvamos por seres o Senhor amável, aquele que ouve a oração dos Teus amados filhos, e que estejas abençoando a todos que nos acompanham, que a Tua paz, a Tua alegria, possa encher os corações de satisfação, e que as Tuas bênçãos sejam sobre a vida, a família e o lar de todos que ouvem o programa. E a Ti, somente a Ti, Senhor, seja honra e glória e toda adoração que prestamos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Este é o programa Bênção Dominical. Obrigado por nos acompanhar e o convite de estarem conosco semana que vem, neste dia e horário e nesta emissora. Muito obrigado ao técnico responsável pela transmissão de hoje, a ele e a todos da cultura. Um grande abraço e um abençoado domingo. O nosso endereço é programa Bênção Dominical, Rua Amazonas, 1179 em Timbó, ou pelo telefone 47 33 04 0662, 47 33 04 0662. A todos, com grande alegria, o pastor Ademar Gutia deseja um abençoado domingo e a graça e a paz de Jesus Cristo para mais uma semana. Remido fui por Jesus. Remiu, por isso sou de Jesus.